Fala galera, beleza? Aqui é Joel Paviotti, administrador da Iconografia da História. Estamos começando hoje mais um Iconocast. O tema que a gente vai tratar nesse dia é sobre a Guerra Fria e os videogames. A gente virou os nossos olhos aí para os anos 50, 60, 70, enfim, para analisar o boom dos videogames, como os videogames começaram a fazer sucesso nesse recorte do período da Guerra Fria. Quais foram as influências, as macro-influências da Guerra Fria, esse período tenso da história da humanidade, para a consolidação e sucesso dos videogames. O assunto do podcast veio depois da gente perceber que muitas das pessoas que nos seguem, né? Você, nosso seguidor, é apaixonado por game. A gente vive uma terceira, quarta geração de gamers aí, e a gente percebeu que publicações sobre a história dos videogames, ela faz bastante sucesso e as pessoas têm bastante interesse em conhecê-la, e as pessoas que eventualmente não conhecem também podem achar interessante porque a história é bem legal. Então o objetivo nosso hoje é contar essa história do desenvolvimento e do boom dos videogames, principalmente nos Estados Unidos e no Ocidente, com a ótica do que estava ocorrendo na Guerra Fria. Como que esse período de guerra ideológica entre União Soviética e Estados Unidos influenciou o mercado de games mundial. Roda a vinheta. E aí galera, beleza? Já vou deixando claro aqui que a minha voz não tá legal, eu tô saindo de uma gripe, passei o carnaval inteiro com gripe. A gente tava preparando aí o podcast e o vídeo sobre a história do primeiro comando da capital, e eu precisei pausar toda a produção por conta dessa doença que me pegou aí. E acabou dando alguns probleminhas na minha voz e ela já não tá 100% ainda, tá? Eu ainda estou em recuperação, mas enfim, já dá pra gravar, acho que já dá pra vocês conseguirem entender aí, tá? Esse podcast de hoje, ele não vai ser tão extenso, ele é mais um recorte mesmo, e vamos que o assunto é bastante interessante. Bom, a Guerra Fria foi um período de aí quase meio século em que duas nações elas eram protagonistas e exerciam influência direta e indireta em outras nações do globo. A gente tinha os Estados Unidos, que era um país, ainda é hoje, né? Tem um capitalismo super desenvolvido, é um grande império que influenciou e influencia muitos países, muitas nações. E naquele período também, pós Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos a União Soviética, que também exercia sua influência em vários países. Antes da Segunda Guerra Mundial, nós não tínhamos a hegemonia desses dois países. Após a Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos aliados, onde a União Soviética teve um grande destaque na campanha de vitória contra as forças totalitárias nazistas, ela aumentou sua influência no mundo e a influência do regime, do modo de produção que existia naquela localidade. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, o RSS, ela mantinha um modo de produção coletivista, onde os meios de produção, que seriam as fábricas, as terras, enfim, tudo necessário para produzir, era do Estado e era coletivizado. Enquanto os Estados Unidos mantinham o sistema que nós conhecemos hoje, capitalismo, onde a base, né, de toda a produção é a visão do lucro. Então esses dois países, essas duas nações, elas disputavam a hegemonia do projeto político econômico no mundo. E é dentro desse aspecto, é dentro dessa redoma, que a gente vai começar a conversar sobre a importância dos videogames na história. A Guerra Fria era mais do que uma luta ideológica, como a gente aprende na escola, né? Uma luta para influenciar politicamente e economicamente outros países. A Guerra Fria foi confrontos diretos mesmo.
Claro que não entre as duas nações principais, mas houve um incentivo dessas duas nações em guerras em todos os lugares do globo. E mais do que isso, houveram disputas que a gente conhece, disputas mundiais entre essas duas nações, esses dois projetos, né, o capitalismo e o socialismo real, uma competição em muitas áreas. Por exemplo, que nós chamamos de corrida espacial, que tanto os países comunistas como os países capitalistas, eles tinham projetos de expandir as viagens ao espaço, tomar cada vez mais espaço fora da órbita da Terra, o que nós chamamos de corrida espacial. A corrida espacial, sobretudo, não era para mostrar quem era a nação que havia desenvolvido maior tecnologia, com maior possibilidade de adentrar em outros lugares, de avançar tecnologicamente, mas era uma disputa por controle de informação. Toda vez que eu conseguia tirar alguém da órbita da Terra, eu podia enviar satélites para fora do planeta e controlar a informação cada vez mais. O GPS que a gente usa, todo esse sistema de informação, todos esses dados, toda essa velocidade da informação, ela tem um pé lá no período da Guerra Fria. A internet tem um pé no período da Guerra Fria, né? Foi inventado na época, desenvolvido na época. Essas competições, como a corrida espacial, a corrida armamentista, né? As propagandas ideológicas, patrocínio de filmes, a gente pode enxergar essa Guerra Fria em todos esses aspectos culturais. E em determinado momento, essas duas nações, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles quase se enfrentaram de verdade. É o caso da crise dos mísseis em 1962, quando se observou, alguns espiões norte-americanos observaram que Cuba estava abrigando mísseis e possíveis ogivas nucleares soviéticas. E realmente tiveram alguns dias aí, em 1962, que o mundo quase acabou mesmo. Os caras quase destruíram tudo com essa questão da ameaça nuclear, dessa crise dos mísseis, né? Que pode ser um assunto para um próximo podcast ou para o próximo vídeo. E com essas inúmeras ameaças entre essas duas grandes nações, para você ter uma noção, quando tanto os Estados Unidos e a União Soviética divulgavam o número de ogivas nucleares que eles tinham, eles falavam a quantidade de vezes que eles poderiam terminar com o mundo. Então, por exemplo, os Estados Unidos falavam, a gente pode acabar com o mundo 8 vezes. A União Soviética, a gente pode acabar com o mundo 14 vezes. O que não faz sentido nenhum, porque se você acabar com o mundo uma vez, não tem mais mundo para você acabar, não existe mais humanidade. Então, essa disputa forte, principalmente em relação à corrida armamentista, ela alimentou um sentimento coletivo, uma consciência coletiva de paranoia. As pessoas, ao longo dos anos 60, principalmente na década de 60, elas passaram a viver, sobretudo nos Estados Unidos e na União Soviética, né, que eram os dois polos, mas também a gente teve isso aqui no Brasil, em vários lugares, acabaram vivendo uma espécie de paranoia, uma espécie de medo coletivo de que o mundo poderia acabar em todo momento, qualquer momento. É nesse período aí que começa a surgir os filmes de invasão alienígena, os livros sobre distopias, porque a falta de crédito de perspectiva no futuro, pensando que a qualquer momento um dos dois presidentes, um dos dois líderes, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, poderia terminar com o mundo, fez com que essa ideia, essa paranoia, ela se refletisse nas artes também. As histórias em quadrinhos, né, as grandes histórias em quadrinhos surgiram aí nos anos 70, nos anos 80, nos anos 60. Então, todo esse ambiente de Guerra Fria, esse ambiente de tensão direta e indireta, de tensão ideológica, sempre estando próximo de uma guerra, de um fim, ela tem o seu impacto na indústria cultural mundial, certo? E é pegando esse fio de raciocínio que a gente entra
na história do videogame. Pessoal, quando começou esse papo de divulgação de que se podia acabar com o mundo, a corrida tecnológica, a corrida espacial, a corrida armamentista, tinha um objeto que virou meio que símbolo dessa tensão. Esse objeto era o botão. Falava-se muito de botões. Todos os filmes, livros mostravam que as ogivas nucleares elas eram acionadas por botões. As viagens espaciais, as naves espaciais tinham muitos botões. Era aquela ideia que um botão poderia destruir tudo que a humanidade construiu. Botão significa controle. E naquele período as pessoas elas começaram a achar que não tinham o controle mais da situação, dos seus próprios destinos, que seus destinos estavam na mão de dois líderes mundiais, dos Estados Unidos e da União Soviética. A gente pode ver isso em vários filmes, por exemplo, Doctor Strange, né, o Doutor Fantástico do Kubrick, que é um filmaço, inclusive, é uma sátira muito massa, falando sobre a Guerra Fria e essas tensões da Guerra Fria. E nesse filme, cara, fica muito claro que os líderes eles tinham um embate muito forte e que a qualquer momento o mundo poderia acabar. É legal porque o Kubrick sabe passar isso pra gente com humor tão ácido. A gente recomendo pra vocês aí o Doutor Fantástico para que vocês assistam. Vale muito a pena, é uma aula sobre paranoia e Guerra Fria. Então, as pessoas tinham muito medo de botão, as pessoas tinham muito medo dessa falta de controle sobre a vida. E é aí que o videogame começa a fazer sentido. É aí que a ideia do videogame ela passa a ser abraçada pelas pessoas. Muitos cientistas que trabalhavam com simulação espacial, simulação de conflitos, viagens espaciais, pesquisas astronáuticas, eles já mexiam com realidade virtual, com realidade simulada, até para fazer o treinamento dos astronautas e capacitar pessoas, né? Claro, fazer modelos que servissem como uma espécie de teste Terra do que o cara faria na Lua ou fora da órbita da Terra. Então essas realidades simuladas elas já eram realidade para os pesquisadores de universidades tanto norte-americanas quanto soviéticas e de outros países também, como chinesas e japonesas. E essa realidade virtual ela começou a ficar cada vez mais comum nesses centros de pesquisas. Para vocês terem uma ideia, William Higginbotham, um dos cientistas que ajudou a desenvolver no Projeto Manhattan a primeira bomba atômica, ele acabou criando no laboratório dele um jogo de videogame. Um jogo simples de tênis, onde a bolinha batia num tracinho, voltava, batia no outro tracinho e voltava. E ele usava isso daí nas horas vagas. E essa pode ser considerada aí talvez o primeiro jogo de videogame que trouxe lazer para as pessoas. Ele trabalhava na NASA, no Centro de Pesquisa Norte-Americano também de Estudos Nucleares. E a galera que trabalhava com ele no laboratório jogava esse jogo num computador que custava 60 milhões de dólares. Bem caro na época, inclusive. Os computadores naquela época, no final dos anos 60, não eram portáteis, né? O PC é uma coisa posterior. Então, esse pesquisador aí, ele foi um dos primeiros caras a fazer um jogo para lazer. E ele trabalhava com pesquisa nuclear e pesquisa espacial. Então o videogame ele está intrinsecamente ligado aí, a gente pode ver que o início dele está intrinsecamente ligado a essa questão do desenvolvimento e da evolução das tecnologias da Guerra Fria. Aí no começo dos anos 70, um cara chamado Steve Russell, que era especialista do MIT em tecnologia, ele criou um jogo para jogar no computador PDP-1, um computador extremamente caro, que só tinha em poucos lugares nos Estados Unidos. E esse jogo, ele era um jogo de invasão alienígena, cara. E então essa que também tem a ver com a corrida espacial da Guerra Fria, né?
Então, para você ver, as memórias usadas, as influências usadas para criar os primeiros jogos, os primeiros games, eles têm muito a ver com esse lance da Guerra Fria, das naves espaciais, da corrida espacial, de entrar e expandir o espaço. Até porque nos anos 60 o Yuri Gagarin saiu da órbita da Terra com a Vostok 1. Já estavam se enviando sondas para fora da órbita da Terra, para o espaço. Os satélites eram enviados constantemente para outras localidades aí fora do nosso planeta. No final dos anos 60 o homem foi para a Lua, numa operação aí coordenada pelos Estados Unidos. E Steve Russell, do MIT, no início dos anos 70, ele inventa esse joguinho, a invasão alienígena, nesse computador. E o que ele faz? Ele cria talvez o primeiro jogo de código livre da história, porque ele libera os códigos para quem tivesse computador configurar, programar e poder jogar também. Só que o computador, ele só passa, o videogame na verdade, ele só passa a ficar famoso de verdade, ele só passa a ser comercializado e ganhar status aí de nova tecnologia disponível para as populações por um cara chamado Ralph Baer. Esse Ralph Baer era um norte-americano. Ele sacou que as pessoas ficavam muito em frente à televisão, como o período da Guerra Fria, estava rolando a Guerra do Vietnã, teve a Guerra da Coreia, geralmente muitas guerras no continente africano, muita gente morrendo, muita desgraça. Ele entendeu que as pessoas ficavam na frente da televisão só tendo notícias ruins. E aquela sensação que eu disse para vocês, aquela sensação generalizada, aquela sensação coletiva do medo, né, da paranoia, da tensão, ela ficava cada vez maior. E assistindo televisão, vendo notícias ruins, essa sensação ela piorava. Então esse cara, né, o Ralph, ele lança o primeiro videogame, o primeiro console para casa das pessoas, o Magnavox Odyssey, que é um videogame horrível, muito feio. Depois a gente publica ele, é uma coisa assim, é um console interessante, mas ele é muito estranho assim. Não tem nada a ver com o controle tradicional que a gente está acostumado, que veio posteriormente com o Atari. E esses videogames, eles foram vendidos a rodo, foram muito bem vendidos nos Estados Unidos. O videogame de 1972, e durante 2 anos ele foi muito popular, ele vendeu demais. 10% das casas norte-americanas tinham o videogame ou já tinham acessado, pelo menos já tinham instalado o Magnavox Odyssey em seus televisores, para vocês terem noção do boom que foi essa venda desse videogame aí. E mais do que essa venda, ele abriu o que? As pessoas compravam um Magnavox, abriam, tinha os botões e ela se sentia no controle de uma situação. Lembra que eu falei para vocês que a ideia das pessoas naquele momento, a sensação é que elas não tinham controle do que estava acontecendo? Com o Magnavox, com o videogame, você passa a ter o controle da situação. Você passa a viver no mundo virtual ali, mas que você pode controlar, que você tem como ter o controle daquilo. E também o videogame ele cria uma proximidade com os botões, os terríveis botões que foram tão satanizados, tão amaldiçoados nesse período da Guerra Fria, como um símbolo de algo que poderia trazer uma destruição rápida e mortal, né? Irreversível. Depois do Magnavox, aí a gente tem o famoso videogame que até hoje é muito falado, é um marco da história dos videogames, feito pelo Nolan Bushnell, que é a empresa Atari. A fundação da Atari é um marco na história dos videogames. Primeiro porque o Atari trouxe primeira vez um joystick ao estilo que a gente está acostumado até hoje, que é esse joystick que te fornece o controle maior, né? E exatamente porque a Atari ela bombou de venda muito mais do que a Magnavox, né? O console Magnavox
E a Atari, ela virou uma empresa, uma indústria gigantesca, comprando direitos de filmes, de adaptação de quadrinhos, uma série de coisas para fazer os jogos de videogame. E veja, os primeiros jogos de videogame da Atari, eles tinham essa temática de invasão espacial, histórias pessimistas, guerra, confrontos, conflitos. Isso a gente está falando da indústria de games ocidental, né? Se a gente for falar da Nintendo, da indústria de game oriental, a influência dos japoneses e etc., ela está muito mais ligada à questão dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, que não escapa muito da ideia de Guerra Fria também, né? Porque a Guerra Fria ela acaba sendo um desdobramento das consequências que foram observadas na Segunda Guerra Mundial. Então a Atari, ela cresce exorbitantemente, ela faz um sucesso violento e os videogames de uma vez por toda acabam entrando nas casas das famílias médias norte-americanas e das famílias de outros países com o sistema capitalista. Lembrando que no sistema socialista, né, da União Soviética, nós tivemos videogames inventados no final dos anos 70 e no início dos anos 80. Né, tivemos jogos, tivemos consoles também. A gente não vai abordar essa parte porque a nossa bibliografia consultada, ela fala especificamente dos Estados Unidos e da indústria de videogame de entretenimento norte-americana, mas a gente deixa tocado nesse assunto para falar que a gente tem essa consciência de que isso aconteceu. E daí para frente, no final dos anos 80, início dos anos 80, no final dos anos 70 e início dos anos 80, há esse boom dos jogos de videogames, da indústria do videogame, e hoje é uma indústria maior que a indústria, inclusive, do cinema, né? O eSports, que são os esportes eletrônicos, eles têm crescido cada vez mais. A gente tem uma geração muito consolidada de gamers, pessoas mais velhas que jogam os videogames. O game nunca foi uma coisa direcionada para criança. Claro, nichos específicos para criança, mas os videogames, eles abarcam aí todas as idades. É interessante essa realidade virtual. Hoje, mais do que jogar isso dentro de casa, a gente está inserido nessa realidade virtual. Então o videogame ele influenciou muito a nossa história, a história das nossas gerações, a história das pessoas que mudaram a nossa história, principalmente no que tange o século XXI. E a Guerra Fria foi esse cenário, né, que serviu como uma força motriz para que a popularização do videogame ocorresse nos mais variados lugares, especialmente nos Estados Unidos e países ocidentais. Beleza, galera? Bom, estamos terminando aqui nosso podcast agora. Muito obrigado por terem comparecido. Curtam nossa página no Facebook, sigam a gente no Instagram, sigam o nosso podcast aqui no Spotify. A gente está subindo no Spotify, no SoundCloud e no YouTube também. Gostaria de pedir para vocês, para todos que escutam o nosso podcast, se inscreverem no nosso canal no YouTube. A gente está tentando lançar um vídeo por semana lá. Vamos fazer uma série especial agora sobre a história do primeiro comando da capital, que está muito massa. Inclusive a gente está conseguindo fazer aí um baita de um trabalho de pesquisa que vai ser levado para vocês de forma gratuita, tá? Então assim, eu espero que vocês possam aí nos prestigiar cada vez mais, fazer parte da nossa família do Iconografia da História, certo? Um forte abraço a todos, tamo junto se precisar, qualquer coisa entre em contato aí. Eu sou Joel Paviotti, esse foi mais um Iconocast.